E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Tudo bem? Bora aqui tratar um pouquinho sobre só um adendozinho do vídeo anterior, tá? E vamos falar um pouco sobre desvio padrão. Por que os números aqui não deram certo? Porque eu fiz o arredondamento da média, tá? Então a média deveria estar um pouco mais detalhada, vamos dizer assim, né? Por isso que os números ali em cima eles acabaram quebrados, então não é 0,4, é realmente 0,3 e babá, tá? E por isso que o desvio daqui não foi o mesmo desvio daqui, não foi a mesma desvio, não, desculpa, a mesma variação, não é a mesma calculada, né? Ela é parecida, mas ela não está igual. É por uma questão realmente de arredondamento, tá? Isso foi, vamos considerar assim, uma burradinha minha, né? Eu esqueci desse pequeno detalhe do arredondamento da média, né? E é isso daí. Perdão e vamos lá. Então, no vídeo anterior eu falei sobre a variância, né? E eu falei sobre a diferença entre... eu olhei assim, eu falei, meu, será que eu não dividi pela quantidade de observações? Não, eu realmente dividi pela quantidade de observações. No vídeo anterior eu falei sobre a variância, que nada mais é lógico que aqui estamos tratando sobre a variância populacional, tá? Eu não coloquei esse 13 menos 1, eu não dividi por 12, tá? Eu simplesmente só vi aqui a populacional. Se eu fizesse aqui por 12, por exemplo, eu teria um número diferente. Né, eu teria 0,00012, né, isso, né, com os números não tão corretos. Enfim, eu tenho aqui o bendito da minha variância. E eu falei também aqui no vídeo anterior que o valor que retorna a variância não é um valor da mesma escala, da mesma medida, dos valores ao qual você está tratando. Então esse 0,0011 ele não é em reais, ele é simplesmente só a variância. E como é que eu tenho esse valor em reais? Aí sim eu uso o bendito do meu desvio padrão. E qual que é o desvio padrão? Existe a diferença entre o desvio padrão populacional e existe a diferença entre o desvio padrão amostral. Então eu tenho, deixa eu só mudar aqui de cor, eu tenho o meu desvio padrão, deixa eu só anotar aqui, vou colocar aqui mais, né, para não ficar tão feio. Então eu vou colocar aqui desvio padrão. Desvio padrão. Eu quase que escrevo desvio patrão. Desvio padrão. Então eu tenho o meu desvio padrão. Então qual que é a diferença entre eles e a minha variância? Então na hora de eu escrever já é diferente. Eu só coloco aqui o bendito do sigma, né? Não esse sigma torto, um sigmazinho mais bonitinho, né? Então qual que é a diferença entre isso? Então eu vou ter a soma do meu desvio, né, que é este daqui menos o meu 1000 aqui, então aqui para cá, né, ao quadrado, dividido pela quantidade de observações, só que isso daqui, só que a raiz desse resultado, né? Deixa eu fazer uma raiz mais bonitinha, né? Aqui, nossa senhora. Pronto, eu tiro a raiz quadrada disso. E qual que é a diferença da minha fórmula caso eu esteja fazendo um desvio padrão de uma amostra? É a soma dos meus desvios, né? Soma ao quadrado dos meus desvios ao quadrado, n menos 1, e eu tiro a raiz de tudo isso. Aí eu vou ter o meu desvio padrão. E a vantagem de eu estar tirando o meu desvio padrão é que o quê? O desvio padrão ele vai estar demonstrando, o resultado dele vai ser na escala do mesmo valor ao qual eu estou trabalhando. Tá? Então, se eu vier aqui, eu vou tirar em cima da minha escala errada mesmo, tá? Que é este daqui. Então, se eu vier aqui e eu tirar a raiz deste bendito, raiz deste bendito, a raiz quadrada dele, então eu vou ter um desvio de 0,003 centavos, 0,3 centavos, raiz, né? Raiz quadrada de um valor, que aí eu vou estar 0,034, né? Tanto que se eu vier aqui e eu tirar o desvio padrão, não amostral, neste caso é o populacional, né? Se eu tirar o desvio padrão destes benditos aqui, ele vai tirar um valor
praticamente aqui, ó, 0,332, blá, 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 blá. Então, se eu arredondar isso daqui, eu posso falar que ele está em torno de 3 centavos, né? Então, beleza, 3 centavos, ótimo. Eu pus aqui também, ó, 0,03, eu tenho um desvio padrão e eu posso colocar, e eu posso realmente interpretar esse valor 0,3, né, como em real. Então eu sei que eu tenho essa diferença de R$3. Tá, mas como que eu interpreto isso? Como que é a interpretação que eu vou ter do meu desvio padrão? O desvio padrão, ele é o quê? Eu vou ler, inclusive, a própria definição do bendito do livro, né? Então não vou tirar essa informação do bumbum, ó. O desvio padrão mede a variação dos dados com relação à média e tem a mesma unidade de medida dos conjuntos de dados. Resumindo isso daqui, se você estiver tratando sobre reais, no fim das contas, o desvio padrão ele vai te retornar os números em reais. Então, você está tratando de 0,03 centavos. Se estiver tratando de metros, então você vai ter 0,25 centímetros, né? Metros, 0,03 metros, por exemplo. Se você estiver tratando de quilômetros, o valor que vai voltar é em quilômetros e assim por diante, né? O desvio padrão é sempre maior ou igual a zero. Quando o desvio padrão for igual a zero, o conjunto de dados não apresenta variação. Todos os elementos têm o mesmo valor. Como assim essa definição? Então, se eu vier aqui e eu tiver... É bobagem, mas ó, 9999999, e eu tirar o desvio padrão disso daqui, ó, desvio padrão, seja amostral, seja populacional, se eu vier aqui e simplesmente só selecionar eles, ele vai ter o valor de zero, porque eu não tenho variação alguma nos meus dados, né? Se eu colocasse aqui, sei lá, 1, aí sim eu teria uma variação de 2, nossa, só quase 3. É por causa do bendito do cálculo, mas eu tenho 9, eu não tenho variação nenhuma entre esses benditos destes dados, tá? À medida que os valores se afastam da média, isto é, estão mais dispersos, o valor do desvio padrão aumenta. Fato, qual que é a média de 9? 9, 54 dividido por 9... 54 dividido por 9 não, então 54, qual que é a média disso aqui? Média, ok, que eu estou só com uma mão, qual que é a média disso daqui? É 9, nossa, né? Que absurdo. Então, quanto mais você vai tendo um valor, quanto mais, está escrito aqui, à medida que os valores se afastam da média, isso é, estão mais dispersos, o valor do desvio padrão aumenta. Então, o que isso quer dizer? Eu tenho a bendita da minha média. Lembra que eu tenho essa diferença ao quadrado dos meus desvios? Então, quanto maior eu tiver aqueles valores mais longe da minha média, então eu tenho minha média, quanto maior a dispersão que eu tenho desses valores ante a média, né, maior vai ser o meu desvio padrão. Deixa eu ver se eu tenho mais algum outro cálculo aqui. Não, não tenho. Então, cálculo não, desculpa, mais alguma outra definição. Então, não tenho exatamente isso daí mesmo. Então, existe, né? Então, existe essa diferença e para isso que você tem o seu bendito do seu desvio padrão. Só para a gente resumir mais um pouquinho, né? Só para dar uma fechada no assunto. O desvio padrão nada mais é que a raiz da minha variância, ok? Os valores que retornam, o valor que retorna o desvio padrão é na mesma medida dos valores que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando com dinheiro, vai voltar em dinheiro. Se eu estiver trabalhando com metro, vai voltar em metro. Se eu estiver falando em kill, sei lá, eu estou vendo qual que é o desvio padrão das minhas partidas do Counter-Strike. Quantos eu mato, por exemplo. Vai voltar em quantidade de kill e assim sucessivamente. Quanto mais longe estes valores estiverem do meu desvio padrão, o desvio padrão nada mais é que a diferença, né? Como que é a medida dos meus dados, eles estão mais longe da minha média. Quanto maior quanto maior forem os valores longe da minha média, maior será o meu desvio padrão. Ok? E para que cacetes eu uso o desvio padrão? Legal, eu tenho um número, mas para que carambas eu uso ele? Né? Isso eu vou explicar no próximo vídeo. E tem um pequeno detalhe. Por que você tem aquele -1 ali no meio? Né? Resumindo porcamente, né? O -1 no meio quando eu estou tratando sobre desvio padrão ou variância caraca!
Você tem a populacional e você tem a amostral. Isso. Por que tem o menos 1 da amostral? Que é meio que para poder compensar por saber que aquilo ali não representa em si o todo. Né? Esse menos 1 é meio que para compensar isso. Ok? Existe uma outra explicação, com certeza existe uma explicação matemática melhor, mas eu não tenho ela por enquanto de cabeça. Tá bom? É isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.